natureza não aceitar a proposta, porque... Eu falo. Há poucos clubes na associação que estão a ser realmente prejudicados por causa dessa imposição das medidas mínimas de escala. A maior parte dos clubes, não houve realmente a ideia, funcionou há anos, as câmaras, a maior parte das câmaras fizeram o trabalho que iam fazer, os clubes foram vencedores. Mas há 2, 3 ou 4 clubes que não foram. E os clubes não têm poder para exigir que as câmaras façam as obras. Portanto, considerar que esses clubes estão a ser prejudicados em relação aos outros. Porque não estão a ser dados os mesmos direitos. A proposta que eu fazia, com que o FOS faria, era que essa norma, essa regra, tivesse uma moratória de 2 anos, de modo a equilibrar um pouco essa injustiça que é feita. Se pensarmos nos tempos de crise que vivemos, tem reflexos nas empresas, logo nos clubes também, nós estamos a ser prejudicados grandemente por certas coisas que vão acontecer. E não há, do meu ponto de vista, da parte da associação, uma tentativa de perceber que nós temos muitos problemas. Era essa a ideia. De qualquer maneira, ela não foi aceita, com certeza que o regulamento vai ser aprovado e o FOS queria deixar aqui uma palavra. Nós entendemos que estamos a ser prejudicados por essa razão. E entendemos, acima de tudo, que essa regra é ilegal. Volto a repetir. Essa regra imposta é ilegal. E, portanto, a partir da manhã, o Futebol da Foz vai se abster de votar, e a partir da manhã vai procurar resolver e defender os seus interesses. De qualquer modo, só eu darei a palavra. Só apenas uma pequena explicação. Nem a mim, nem o doutor, nem aqui, move nada contra o Foz ou o outro que porventura seja prejudicado. Pois, nem sequer é uma questão de sensibilidade. Eu até podia organizar um peditório. Agora, é uma questão de legalidade. Isto é, eu estou convencido, por aquilo que me falaram, que porventura admitir esta proposta assim, sem parecer técnico e sem o Conselho de Justiça, era em si mesmo uma ilegalidade. E o que me parece que pedem à mesa da Assembleia não é que sejamos mais ou menos sensíveis às necessidades dos clubes, mas é que, enquanto decorre uma Assembleia, sejamos justos com todos e, tanto quanto, eu não sou jurista, mas tenho aqui um ao lado, passamos a cumprir a lei e nos sujeitemos todos à lei. Por isso mesmo é que eu disse que não aceitava a proposta, mas o regulamento dá direito a recurso. Se a Assembleia dissesse ao meu amigo que está completamente errado, deve ser admitida, eu estava na mesma serena e calmo e discutíamos a proposta. Portanto, o que nos motiva é a questão jurídica, não é uma questão de sensibilidade. Quem nos dera que todos os clubes estivessem a nadar em muito dinheiro e muita coisa boa. Sr. Presidente, quero ter uma coisa. Permita concluir, só para responder o doutor Vitória agradeço imenso, já não queria que nos falasse, nos ajudasse, se não chegámos a isso. Quanto à ilegalidade que fala, é muito mais ilegal a lei que está no regulamento do que a proposta que o FOS está a fazer, a primeira. E posso, se me permite... Não, desculpa. Não, é que pode, quando for a discussão, a proposta... Não é isso. É que a proposta vai entrar em discussão para todos os clubes presentes. E nessa altura todos podem falar da proposta. Ela ainda não está em discussão, só está esta proposta do FOS. Agora, depois pode falar. Entretanto, Sr. Presidente da Direção queria falar. São 3 ou 4 pontos que eu quero referir. A primeira é que a ilegalidade da proposta não se funda no seu conteúdo. Funda-se mais no momento da apresentação. Como sabe, não é possível, numa Assembleia Geral, admitirem-se propostas depois de começar aberta a ordem de trabalho. Ou seja, há um momento que tem que se respeitar, que é o momento da início da discussão. As propostas apresentam-se em tempo e, portanto, o tempo faz parte do direito. Ou seja, toda qualquer proposta deve ser apresentada à mesa antes da discussão da ordem de trabalho do ponto que está em pauta.
Mas quando se pede moratória, pede-se moratória de qualquer coisa. Se nós aqui estivéssemos a aplicar uma lei, então podia-se a moratória da não aplicabilidade dessa lei durante X tempo. O que se pede é uma moratória, não é uma moratória. O que se pede é deixem lá jogar a Foz num campo que não tem dimensões durante 2 anos. E depois de 2 anos fazemos obras. Que é totalmente ao contrário do termo que o senhor apresentou com todo o respeito e com toda a clareza. Sempre não sabe, e deve saber, todos esses clubes que aqui estão, todos, fizeram, quase todos, um esforço enormíssimo. E com um esforço que fizeram enormíssimo, levaram que as autarquias fizessem também um esforço enormíssimo e dotassem os campos daquilo que a Assembleia aprovou, que eram os campos 100 por 64 e não os 90-45 retrógrados que não têm qualquer aplicação hoje, amanhã e sempre. O futebol deixou de ser jogado de sapatilhas, em ferraços e de bola de couro, passou a ser jogado em campos próprios, com as medidas mínimas, para que os jogadores se formassem aptos para amanhã fazerem parte do seu cotidiano profissional e internacional. O que se passa aqui é o seguinte. Nós tivemos aqui ao longo dos anos uma tarefa que eu considero fortíssima e colaborativa de todos os clubes, junto com as câmaras, para que os campos fossem dotados com os mínimos que aqui não entendemos para o campeonato de futebol, que é os 100 por 64. E infelizmente o Foz, com quem estamos solidários, infelizmente o Foz, que não pode jogar lá porque tem que jogar fora, porque o campo não tem as medidas, e nós tudo faríamos, se porventura isso fosse possível, mas não vamos fazer isto. É excepcionalmente fazer uma norma para o Foz poder jogar num campo que não tem as dimensões, contrariando aquilo que tínhamos seguido para com os outros e colaborando com esta associação. Ou seja, seria um desequilíbrio total. Agora, não há ilegalidade, porque os 100 por 64 estão devidamente aprovados. E é de regra geral. E, portanto, fomos nós que fizemos isso. Fomos todos nós. Vocês foram todos nós. Agora, não faz sentido. Quer dizer, eu compreendo. Se me disser assim, acha que o Foz deve jogar no seu campo tenha 90, ou 94, ou 92, ou 93, e que tenha 45 e não tenha 60, ou tenha 50 e não tenha 60. Bom, você terá que fazer o seguinte. É consultar todos os clubes que jogam na sua série, 1 a 1, e se todos disserem assim, nós estamos dispostos a jogar com o Foz, não essas condições, então a Associação irá rever, a título excepcional, a necessidade imperiosa de Foz. Mas se eles o disserem, porque eles também já tiveram esse problema e tiveram que resolver, com trabalho, com luta, com obrigação, junto das câmaras. Mas isso é uma coisa diferente. Se é um trabalho de SAPA, um trabalho de orientação e interesse do Foz, que terá que ser levado a efeito por vocês, para que apresente a Associação, ao Sr. Presidente ou à Direção. Nós temos aqui um consenso absoluto com todos os clubes da nossa divisão. Todos eles estão de acordo em jogar connosco, no nosso campo, tem as medições de 90, 45, ou 80, 45, ou 96, o que for, que já não me recordo. E se apresentar aqui ou uma declaração subscrita por todos da sua série, sabe o que é que acontece? Qualquer jogo que eu marque para lá, e muito bem, qualquer um deles dentro da legalidade estrita, e não uma outra, estrita, não pedagógica, não discricionária, vai protestar o jogo porque jogou num campo cujas dimensões a Associação não tinha aprovado. Portanto, salvaguardando o seu interesse, o interesse dos seus miúdos, o interesse de Foz, que é um clube nosso que nós respeitamos muito, estamos solidários, temos a fazer um esforço. Ou o Foz faz um esforço e vê se consegue arranjar pontos durante esse ano, 2 anos, capacidade para pôr o campo em condições, ou então terá que fazer isto que eu digo com toda a coerência. É junto dos seus parceiros, e junto das partes, vocês falam assim, aquela relação interpartes muito solidária, e se apresentarem aqui uma declaração em conjunto, depois quem sou eu? Agora estou solidário convosco. Vocês sabem que eu gosto muito de vocês todos. Agora o que não posso é de facto alterar
aquilo que é legal. Agora, não diga que é legal. Eu sei que o senhor está num regulamento antigo de 90 por 45, penso eu, deve estar a ler esse, está ultrapassado. Nós evoluímos no tempo, e se isso estivesse de pé, se isso vigorasse, nós não podíamos ter sugerido, como sabe, este esforço que foi tremendamente grande para os outros clubes. De todo modo, fica aberta a sua sugestão, fica aberta a sua vontade, os seus pares estão aqui a ouvir, a ver a necessidade que têm, e se houver alguma coisa de interesse nesse sentido, o senhor, como sempre, fará o favor de dizer a esta associação o que tem, o que quer, porque, como sabe, como sempre, bem recebidos, continuam a ser, e portanto tenho aqui a nossa amizade, a nossa unidade, está bem? Obrigado. Entendeu a questão que falar de qualquer maneira, terei que dizer, o senhor todo você falou no tempo da bola de cor, mas no tempo da bola de cor nós temos casas com óculos no verão, no tempo da bola de plástico. Nós somos obrigados a morar em casa do vizinho do tempo que nós jogávamos. Isso por um. Por outro, quando diz que a proposta foi apresentada, eu lamento que a proposta não foi nessa proposta que eu apresentei. A proposta tem uma página à parte. Não é só aquilo que foi dito. Está consubstanciada, está justificada, e não é só isso. Ela não foi aceita, é uma coisa diferente. Depois de dizer, doutor, respeito muito e dou os parabéns pelo trabalho realizado, a ideia foi belíssima. Eu não posso deixar de lamentar é que as câmaras à volta do Porto, o senhor, por favor, pergunta aos clubes do Porto que estão aqui se tiveram um problema do tempo resolvido. Um único do Porto que tenha um problema resolvido. Há um, não há nenhum. Nós não podemos ser prejudicados por estarmos no Conselho do Porto. Se estivéssemos em Matosinhos, tínhamos o tempo a largar, o Elba estava tudo bom. Se estivéssemos em Gaia, a mesma coisa. Na Maia e Ilhas. Estamos no Porto. E no Porto. Eu não estou a dizer que a Câmara do Porto não tem trabalhado nesse sentido. Só que os problemas do Porto também são muito diferentes da Maia, da Longa, e, portanto, por uma questão de igualdade, de cooperação entre os clubes, é que eu acho que há clubes que estão a ser prejudicados em relação a outros. Isso está aqui escrito, não foi dito. Não foi dito porque a proposta não foi aceita. Eu lamento que a proposta não tenha sido aceita. Não queria concluir sem dizer o seguinte: nós acreditamos que a lei, essa regra, é ilegal. E posso prová-la já. Não sou um homem do direito. Enquanto me provar que há uma lei que se opõe a esta, à Federação, ao International Board, à FIFA e à própria lei da Associação, se me provarem que há uma lei que se opõe a estas todas, que eu calo e não digo mais nada. Agora, o regulamento da Federação Portuguesa de Futebol diz, textualmente, no seu artigo 6, diz assim: a Federação Portuguesa de Futebol e os seus sócios estão obrigados a respeitar as leis dos jogos emitidas pelo International Football Association Board. As leis do jogo do International Board diz, na regra número 1, que os campos têm mínimas e máximas. Se a Federação está obrigada e as associações a respeitar o Board, como é que a Associação do Porto tem poderes para alterar uma lei do Board? Escreva. Há quem me escrever para os outros. Escreva a direção para responder. Com certeza. Portanto, é estes direitos que o FOS pensa que tem, que vai lutar por eles. Ora bom, eu não quis tirar a palavra porque não me admitia. Acho que a lei que diz que por cada 200 pessoas, um elemento de uma força policial, no mínimo de 3. Ora, acontece que isso nunca é respeitado. Será que haverá alguma maneira de a associação, em conjunto com os clubes, possa fazer alguma coisa que isso seja respeitado, na medida em que, quando se vai fazer a requisição de policiamento, por exemplo, na Senhora da Hora, nós temos que pagar 8 dias antes a importância, que já são de 200 e tal euros, e vai aumentar agora 25%. Portanto, se alguma coisa se podia fazer nesse sentido. Em segundo lugar, em relação às taxas de compensação, porque não vamos poder ficar calados com esta lei que foi posta assim de um dia para o outro. Nós tínhamos orçamentado a entrada de algum dinheiro das compensações para agora também fazermos face ao compromisso que tínhamos. Acontece que o nosso clube, por exemplo, tinha 7 ou 8 jogadores já do qual ia receber uma verba interessante
que nos ia ajudar nas despesas que vamos ter agora no princípio da época. Acontece que se foi posto de um dia para o outro, eu posso-vos dizer que o senhor da Loura não vai ficar calado e vai convidar todos os clubes, vamos fazer um mail a todos os clubes, para nós em conjunto tomarmos uma posição que nos que possamos ser ouvidos e que alguma coisa seja feita nesse sentido, porque isto é realmente um tiro muito grande no nosso orçamento e não vamos poder ficar calados, porque algo se poderá fazer e contamos aí com a grande vontade e garra e capacidade de luta do nosso Presidente de Direção, e pedimos-lo realmente, porque é uma questão nuclear, é uma questão que poderá pôr em causa todo este trabalho que tem vindo a ser feito no caminho certo de poder sustentar os clubes. Para finalizar, compreendemos perfeitamente a posição também dos árbitros, na medida em que, efetivamente, os árbitros têm vindo a evoluir muito em termos de comportamento e maneira de estar no campo e maneira de apitar, assim como muitos dirigentes, a maioria dos dirigentes esportivos que compõem a Associação de Futebol do Porto também evoluíram muito, mas, efetivamente, ainda há assistentes e isso tudo que não estão devidamente preparados para assistir a um jogo de futebol e para aceitar com fair play aquilo que acontece. E com todo o respeito, teremos que compreender a posição dos árbitros, mas realmente seria já um bom primeiro passo se fosse cumprida a lei, porque cada agente da polícia para 200 pessoas, no mínimo 3, isso seria suportável por nós e seria uma maneira de nos podermos ir aguentando. Em segundo lugar, e para finalizar, é vergonhoso que a Federação Portuguesa de Futebol receba milhões, ainda agora pelo euro vai receber milhões de euros e não queira pagar uma pequena parte para ajudar a resolver esta situação de policiamento, que é aquilo que nos deve e deve-nos mesmo, quer dizer, porque havia um protocolo, havia um compromisso que nos iria ajudar a fazer com 30% do pagamento do policiamento. Acontece que nós há 3, 4 anos que não recebemos vera absolutamente nenhuma. Se nos ajudasse nesse sentido, se realmente pusesse as primeiras figuras com vontade de resolver os problemas, esta questão de policiamento seria ultrapassada e poderíamos ter as forças de segurança dentro do que realmente diz o regulamento, e os árbitros teriam toda a segurança e o espetáculo seria com o fair play e com a segurança necessária. Era só isso. Dava a palavra para a seguir ao seu delegado do Futebol Clube do Marco. Deixe-me só corrigir, o Futebol Clube do Marco, a Associação Desportiva do Marco. Pois, é natural. Em primeira instância, só dizer o seguinte: eu tive a honra de fazer parte desta comissão que apresentou aqui este trabalho hoje. O Dr. Domingos Santos foi o interlocutor da associação que mais se dedicou a esta causa e, no fundo, foi transmitindo também aquilo que eram as nossas vontades. As nossas vontades, essencialmente, passaram por uma coisa que é fundamental. Passámos aqui a falar disso, da nossa sobrevivência. Aquilo que nós vamos verter já nesta época que vai começar, vai ser uma coisa que não é nem mais nem menos que os campeonatos por proximidade geográfica. Não se falou disto de uma forma clara aqui, mas no fundo isso vai acontecer. Nomeadamente na primeira divisão, aquilo que nós tínhamos, equipas do mesmo concelho a jogar em séries diferentes, vai desaparecer. Mas também nos preocupamos com o futuro. E respondendo ali ao meu colega 2 vezes, Dr. Helder, porque somos colegas de profissão e colegas aqui de clubes também, pura e simplesmente, quando nós vertemos para este projeto a questão dos 5 atletas formados no clube, não tínhamos conhecimento desta lei que veio alterar tudo isto. Obviamente, mas deixem-me só dizer o seguinte: enquanto membro, e também é importante lermos tudo que lá está. O que diz é assim: há aqui uma fase transitória que nenhum clube na prática será prejudicado. Estamos a falar de 3 anos. Não, a questão durante 3 anos. É importante dizermos isto. Durante 3 anos. Se eventualmente viermos a constatar todos, e eu serei o primeiro a estar também no movimento para inverter este tipo de situação. Não estamos a falar disso, não. Estamos a falar da questão das fichas, calma, das fichas, da questão dos 5 jogadores da formação. Obviamente que eu, enquanto formador também, quero
ser ressarcido dos oportunistas que vão à minha casa buscar meus atletas. É obviamente. Mas isso seria estúpido se não o quisesse. Portanto, terei de lidar com todos os clubes e com todos os que pensam desta forma. Sem me vincular ao que quer que seja, agora vou falar para o Futebol Clube da Foz. Eu não sou a direção do Marco, represento a direção do Marco. Tudo farei pela parte que me toca, porque teria a ser incoerente, que lançando o rap do Dr. Lourenço Pinto, se depender da Associação Desportiva do Marco, o Futebol Clube da Foz jogará no seu campo. Isto só terá que ser ratificado em direção da Associação Desportiva do Marco, porque eu, como disse, só sou o presidente do clube. Porque eu ponho o vosso lado, e estou aqui à minha beira, 2 dirigentes que pertencem ao seu clube, que eu tive o prazer de pertencer, que foi o Sport Clube Novas. Andei 6 anos a jogar fora de casa, portanto sei muito bem o que isso custa, sei o que isso representa em termos de déficit na ótica financeira. Portanto, se eu quero que os clubes todos tenham sobrevivência, não posso ser hipócrita. Não posso querer sol na eira e chuva no naval. Portanto, o Associação Desportiva do Marco, isto é para o Foz e para todos os clubes que aqui se encontram presentes, sem exceção, logicamente, numa fase transitória, porque também não vamos voltar ao tempo da pedra. É bom que se entenda isto. Portanto, nós nunca seremos obstáculo a esse tipo de situação. Para finalizar, deixem-me só dizer que, efetivamente, a Associação está sensível àquilo que são os nossos problemas, nomeadamente da questão financeira. E acredito que as coisas irão melhorar em termos daquilo que é o nosso país, porque se isso não acontecer na próxima época, teremos criado, com toda a certeza, outra comissão para reajustar aquilo que for necessário reajustar, se os clubes começarem, efetivamente, a definhar em termos financeiros. Eu dava agora a palavra ao Sr. Leonardo Rival. Boa noite a todos. Queria pôr aqui 2 questões muito breves. Se eu me esqueço de algum. A primeira questão colocada foi, se não estou em erro, pelo Sr. Rui Pacheco da Escola Canana de Função. Tomei nota de algumas coisas e nós vamos aqui, tomando nota daquilo que nos vão dizendo para irmos depois tentando resolver o melhor possível. Mas o senhor falou que pagou mais 50 euros ou irá pagar em inscrições e 10 um acréscimo qualquer. Eu queria dizer o seguinte sobre isto. No ano passado, nós tínhamos uma orçamentação para determinado número de jogos. E depois da orçamentação, tivemos a realização de mais 1080 jogos. Este ano, se calhar, vamos ter 1080 ou 2000. E, como sabe, não se cobra arbitragem com os jovens. Se porventura não formos acrescentando, embora com dificuldade, alguma coisa, é manifestamente incomportável o governo desta casa. Para que tenha a certeza ou consciência, e tenha certamente uma pessoa que tem estrutura e que conhece muito futebol, nós no ano passado gastamos com a arbitragem nos jogadores jovens 992 ou 995 mil euros. Tivemos de receita 200 euros. Tivemos um prejuízo de cerca de 800 mil euros. E bom, como é possível sobreviver se não tiver, pelo menos, o bom senso de aplicar as inscrições um pouco a cada um para que possamos suportar isto. De outro modo, isto é um barco ingovernável. Tomara eu que todos vós se inscrevessem, se filiassem sem gastar. Isto não é meu, isto é da associação. Portanto, já a vossa compreensão por estas pequenas questões. Eu sei que é problemático para vocês, mas sei quanto custa de facto a estrutura da casa e temos que manter e temos que sobreviver. Isso é o que eu peço, é para ter um bocadinho de compreensão para com isto. Ao Sr. Boavites, e com certeza já respondeu mais a alguns que tenham falado neste ponto, falou na taxa da formação. Eu gostava que não confundissem essas duas taxas. A taxa de formação e compensação
com a taxa de formação por transferência. Ou seja, são coisas totalmente disponíveis. Maior perigo que o outro era se porventura não houvesse indemnização para ressarcir o que resulta das despesas com a formação e a formação. Portanto, essa mantém-se de pé, esse, por enquanto, não foi cortado. Quanto ao outro, é evidente que, vocês sabem, nada é inocente neste mundo. E nós temos hoje na Federação uma estrutura, quase toda ela, individualista. Ou seja, uma estrutura que vê mais o profissional do que o profissional. É que é uma estrutura vocacionada para dar maior proteção ao profissional que não ao profissional. Porque senão, e é fácil refletir e chegar a uma conclusão muito rápida, partindo deste pressuposto. Quem é que são os reais beneficiários de ir buscar jogadores sem pagar taxa de transferência? Os grandes clubes e os grandes empresários, que estão desligados. Logo, é manifestamente impossível. Faça de conta que eu estou a votar como uma estrutura, como uma fisga, a tirar pedras, como quem apanha pardais. E estou a receber torpedos lançados por um canhão. É uma luta desigual. Nós só podemos vencer isto com aquilo que vamos fazendo. E desver da carta que vos dirigir amanhã, ou que vai do primeiro, a nossa reação tremenda a isto. E não interpusemos recursos, os prazos foram reduzidos e não tivemos sequer tempo para nos apanhar de surpresa, porque, como sabem, nesta época, os prazos são reduzidos a metade por determinação do Presidente do Conselho de Justiça e, portanto, não houve, nem sequer nós pensávamos que isto... Eu mais também tenho dúvidas que isto seja aplicado imperativamente nesta época. Tenho a impressão que isto vai sofrer alguma alteração, porque as pressões são realmente muitas para que esta norma não entre em vigor. De todo modo, esperamos que isso aqui aconteça. Ó Senhor da Hora, o Vasco sabe que o policiamento, já o disse, os problemas estão a ser. Mas eu verdadeiramente não tenho mais medo das horas que se cobram do que quase o número de agentes. 4 agentes correspondem a 2. Ou 2 correspondem a 4. Ou seja, eu se tiver 2 agentes pagar 4 horas, tinha 4 agentes mais baratos. O mal aqui foi a requisição ser feita por 4 horas. Que é muito tempo. O tempo de 2 horas nos vão chegar. Ora, estas 2 horas, a dobrar é que significam, em vez de 2 guardas, pagamos 4. Isto é que é mau. São 100% aumento. 2 horas são 4. É esta situação que nós temos lutado para que a polícia, não é? A polícia, dentro do possível, possa também reduzir esse parâmetro das 4 horas para 2 horas. Se isso fosse conseguido, então reduzíamos 50% do custo, que é quase com um aumento de 100%. Daí que é uma situação que nós estamos também a tentar resolver, mas como sabe, isto não é fácil de resolver, e o senhor sabe muito bem que não é fácil de resolver. Ao meu amigo Marco, eu agradeço a explicação que fez, porque nós, quando decidimos fazer isto, fomos ouvindo um conjunto de clubes e fomos formando uma comissão que nos pudesse dar a sensibilidade e que nos trouxessem aqui aquilo que adquirem da experiência que têm. E foi conjugando os fatores trazidos por um clube, e por outro, e por outro, e por outro, que apresentamos aqui esta norma. Quando o Sr. Presidente do Maia fala se há mais lugar, não sei, penso que para outro campeonato, a verdade é esta, é que nós, ao recebermos os clubes da terceira e da segunda, ou os aumentamos na honra, e portanto o número de jogos é exatamente igual, ou vamos dignificar o nosso campeonato, inovando. O facto de outras associações não o fazerem, não significa que estejam a fazer bem. Significa, se calhar, que não inovaram, que não criaram. E, portanto, isto de criar e inovar é sempre uma tarefa difícil, mas temos que arriscar. Nós arriscamos, felizmente, e penso que somos diferentes dessa maneira. Esta é uma situação intermédia entre o regional e o nacional, em que deve haver, de facto, uma maior preparação. Quanto aos 5 jogadores, eu estou receptivo. Isto foi aprovado hoje, mas estou receptivo.
suscetível a tomar decisões no sentido de alterar esta norma. Se os clubes verificarem que não têm capacidade para ter no banco de suplentes 5 jogadores, como se tiverem dificuldade nas substituições e entenderem que é muito, não terem o banco para isso, nós estamos aqui e nada é fixo, tudo é mutável na vida. Isto não é mutável, portanto, apresenta e nós mudamos isto consoante a vossa necessidade. Na vida nada é imutável, tudo é mutável. E isto também. Portanto, nós aceitamos as vossas dicas e podemos. Você me cuida mal, fez-me uma pergunta que eu não sei responder. Não sei responder não é por falta de capacidade técnica para fazer. Mas eu não sei como é que se faz o agendamento de jogos, não é comigo, como sabe. Você fez-me essa pergunta, fez essa sugestão. Você que me quer responder, não posso, porque o agendamento não é feito por mim, como sabe. Ultrapassa, você joga às 9, às 10 e às 11, e se eu fosse ver isso, estava perdido. Nós temos 20 mil jogos por ano, deve acumular o serviço todo com isto, mas deixo a informação para que o Sr. Secretário depois dê a indicação necessária e, se for possível, corrigirmos essa alteração, falo-nos com certeza. Mas eu, legalmente, não posso explicar e peço a minha desculpa por isto, que não tenho realmente conhecimento de como é que se faz a marcação de jogos. Não sei como é feita, se é feita às 10, às 9, às 10, de acordo com a limitação de campos, ciência de campos. Olha, não posso explicar nisso, não é matéria que passa pelas minhas mãos. Mas fica aqui essa necessidade para se... Quanto à colocação da zona, estamos a tentar isso, parece que está a ser estudado por forma a haver uma situação de zonas e uma colocação de forma a que haja menor deslocação, menos custos, menos pagamento, e portanto isto faz parte também da nossa sensibilidade. O Grijal falou no Plano Nacional, 2 pontos estes, e falou na taxa de formação, se ia ou não entrar em vigor. É pensamento meu.